Louvado seja Deus. Vamos ler aqui também Gálatas capítulo 3 e o versículo 13 e 14, que nos diz assim a palavra do Senhor, né? Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãos? Então o Senhor Jesus, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou, Ele chamou para si, pagou aquele preço árduo, caríssimo, de sofrimento por causa do pecado. E a palavra do Senhor é bem clara, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. E o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro, na cruz. Então Ele estava sofrendo o que era devido a nós sofrer, né? E para que isso? Para que a bênção de Abraão, através dele, do próprio Jesus, chegasse até nós, pela fé, o Espírito Santo prometido. Então, irmãos amados, o mundo hoje, né, está numa cegueira tão grande, não consegue enxergar o amor da verdade que é Jesus Cristo para ser salvo. Está numa grande ilusão assustadora. Louvado seja Deus, né? Por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, nossas maldições são quebradas, né? O principal delas que impede a salvação é quebrado. E precisamos, né, caminhar com Cristo, crescer com Ele, aprender com Ele, né? Louvado seja Deus. É uma caminhada constante, é uma caminhada contínua, e não podemos desfalecer, né? Porque ao longo da nossa caminhada temos lutas, temos barreiras. Então precisamos continuar caminhando. Não é somente aceitar Jesus e achar que já está salvo, né? Louvado seja Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13, também a seguir, glória a Deus, vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor, né? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja Deus, né? Por isso ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, glória a Deus, Ele cancelou a dívida que nós tínhamos por causa do pecado. Ele cancelou o escrito de dívida. Ele tirou, irmãos, o direito que Satanás tinha de nos acusar. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida, removeu essa ordenança que era prejudicial a nós, que nos prejudicava, né? Que assustava o ser humano. Hoje em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a palavra mesmo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas temos que estar em Cristo, ligado com o Senhor, em obediência à sua palavra. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 15, uma parte fundamental: o inimigo não gosta dessa palavra,
que é uma palavra, irmãos, que desestabiliza o inferno, desestabiliza o diabo, os demônios, principados, potestades. Porque aqui diz, no 14 diz que o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Mas no 15 diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu os principados, venceu as potestades, tomou a promissória de dívida que era contra nós, que Satanás adquiriu lá no jardim do Éden. Quando ele enganou Adão e Eva, ele tomou a autoridade de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz, aquele a quem nós obedecemos, nos tornamos servos. E Adão, quando comeu a fruta, ele obedeceu quem? O diabo. Então se tornou escravo, cativo do diabo. Ainda Deus usou de misericórdia, ainda Deus deu oportunidade, tirou do jardim, expulsou do jardim, mas ainda deu uma oportunidade de regeneração. Prometeu enviar um Salvador, louvado seja Deus. E esse Salvador veio, que é Jesus, milhares de anos depois, cerca de 4.000 anos depois da queda de Adão e Eva, aproximadamente 4.000 anos depois, chegou o tempo de se cumprir a vinda do Messias. Ele veio, pregou o Evangelho, deixou a mensagem da cruz, morreu a morte de cruz, e essa morte fez toda a diferença para todas as gerações. Aqueles que eram salvos do Antigo Testamento estavam no seio de Abraão. Jesus levou o seio de Abraão, levou o cativo o cativeiro, levou para o terceiro céu, e levou salvo aqueles que estavam ali. Louvado seja, e salvos que vêm depois de Jesus, que somos nós. Então, irmãos, a Cristo, nele se resume a plenitude de Deus, a plenitude da salvação. Por isso que o inimigo luta tanto para criar, para o budista lá, criar um Buda, dizer que vai reencarnar e vai ser salvo, para o hinduísta criar outros deuses, para o Islã lá criar o Alá, para o católico ele criar Maria medianeira, e tantas, outro mediador, querer ofuscar a pessoa de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. O inimigo trabalha, irmãos, incansavelmente para ofuscar a Cristo na mente das pessoas, para entorpecer a mente das pessoas, para que não reconheçam que só Jesus salva. Louvado seja Deus. Não há nenhum outro debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, irmão? Louvado